Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e nesse vídeo eu quero falar sobre o espírito dos profetas que estão sujeitos ao profeta. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Claro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir pessoal para vocês se inscreverem no canal. Aqui embaixo tem inscrever-se. Você dá só um clique e já está inscrito no canal. Você não vai pagar nada por isso. Eu estou sempre aqui falando de assuntos, claro, de relevância. Nós temos aí uma questão muito crucial digamos assim, que há séculos, né, a gente vem vendo que não foram ajustadas e também nunca vai ser ajustada, porque cada pessoa corresponde ou reage a uma forma diferente em questões da sua espiritualidade. Aí nós vemos, por exemplo, essa questão da experiência, não é, com o Espírito Santo. Nós tivemos muitas coisas assim, digamos assim, importadas, né? Importadas, que veio de fora, ou seja, muitas pessoas elas acharam que aquilo era correto, que tinha que ser daquela forma, enfim, aquela coisa toda, e trouxe assim, digamos assim, uma balbúrdia, né? Uma balbúrdia de conceitos, de definições, de comportamentos, de atitudes, quando se aplica à vida espiritual. Então cada um tem os seus achismos, cada um responde de uma forma diferente, né? A gente observa coisas assim bizarras. Tem acontecido, aconteceu, tem acontecido e vão acontecer e vão continuar acontecendo situações, né, as mais diversas, e as pessoas sempre vão usar o termo: eu estou sendo usado por Deus, Deus está falando através de mim, Deus está se revelando através de mim, e ai daquele, claro, que discordar. Nós temos aí alguns pastores americanos, né? Eu posso até, eu não vou citar nome, para não gosto de estar citando nome, aqui não é canal de fofoca, mas nós temos aí tivemos aí um pastor muito renomado, muito conhecido americano, né? Que está com uns 4 a 5 anos aí, que ele digamos assim, ele se desculpou, né, pelo seu comportamento herético, mas já tinha causado influência, digamos assim, em milhares e milhares e milhares de pastores, e isso aí fica difícil de se reverter. Eu estive num congresso, né, num congresso, e nesse congresso tinha lá um ministrante que ele empurrava as pessoas com muita violência, né, e as pessoas caíam no chão e aquela coisa toda. E tinha muitos que ele nem chegava a empurrar, a pessoa já caía já para evitar que ele empurrasse. Então ele veio em minha direção para me empurrar, mas o negócio não funcionou não. Porque eu olhei com autoridade sobre aquela pessoa e ele viu que nos meus olhos estava dizendo que aquilo tudo era questão emocional, problemas emocionais na sua personalidade, no seu caráter, e que ele tinha aquela sede, tinha aquela necessidade de se autoafirmar, digamos assim, como um profeta. Muitas pessoas acham que quando alguém sopra, quando alguém joga um pedaço de pano sobre um número de pessoas, e aquelas pessoas ficam com aquele estililique todo, com aqueles tremores todo, aquela coisa toda, muitos dizem: veja que unção. Infelizmente, né, o Brasil é assim, a maioria das pessoas acreditam, a maioria das pessoas idolatram, e a maioria das pessoas seguem, não é? E esses que seguem, geralmente, eles têm a mesma linha de pensamento e é um desastre. Não, eu acredito na unção, acredito nos dons espirituais, eu sou uma pessoa que tenho raízes, né, e defendo as minhas raízes, e jamais serei contra. Já experimentei também a unção, já estive em meio de pessoas imaturas, já tive também minhas atitudes, digamos assim, imaturas logo no início, não é, da minha fé, até eu ter um certo tipo de discernimento, porque todo aquele que tem sede da palavra e que é ministrado por ela, não é, que busca conhecer, Deus lhe revela, não é, como que ele tem que se conduzir, como que ele tem de se comportar e como que ele tem de manifestar, não é, digamos assim, a unção do Espírito Santo na sua vida ou na vida do próximo. Deus lhe ensina todas as coisas. É isso que a palavra diz.
que a unção do santo lhe ensinará todas as coisas. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, e nós vamos ver aqui na Bíblia, né, em 1 Coríntios 14, versículo 32, que diz o seguinte, diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Observa aqui que a palavra espíritos não está não está maiúsculo, está minúsculo. Isso aqui é espírito humano. A gente pode também interpretar como sendo emoção, né? Manifestação da emoção humana, né? Mas ali está falando de espírito humano, né? Então o espírito humano, o espírito está sujeito aos profetas, ou seja, a minha razão ela deve estar acima da minha emoção. Eu vou repetir novamente. Muitas pessoas, por falta de maturidade, de conhecimento, de discernimento, elas criam, digamos assim, um perfil, né, de como que Deus age, de como que Deus se revela, como Deus se manifesta, como que Deus fala no meio do seu povo, não é? E as pessoas muitas vezes estão agindo simplesmente por impulso emocional. Elas criam aquele personagem e aquilo muitas vezes gera, não é, desastres espirituais na sua vida e na vida também das pessoas que lhe dão crédito, não é? A minha razão deve estar acima da minha emoção. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, nós, de uma forma ou de outra, entra também ali o emocional, né? Há uma carga emotiva, sabe? Então, muitas pessoas, elas não têm domínio, sabe? Elas são dominadas pelo emocional. Muitas pessoas, quando se dizem que estão sendo usadas por Deus, elas usam muito a expressão assim, né? Eu sou Deus, mas Deus não precisa autoafirmar para ninguém quem Ele é. Geralmente na Bíblia, quando Deus falava com o seu povo, Deus usava a expressão assim diz o Senhor. É diferente da expressão eu sou Deus, porque quando a pessoa geralmente ela diz assim eu sou Deus, ela está ali querendo afirmar, entendeu? Reafirmar de que Deus que está ali para falar para o seu povo, seja na questão profética, não é? Seja na questão até da ministração da palavra, todas as duas questões, quando as pessoas usam esse termo assim, eu sou Deus, é porque realmente está ali uma falha muito grande, não é? Porque não há necessidade de autoafirmação, não é, de quem Deus é. Então Paulo aqui nessa epístola de 1 Coríntios capítulo 14, ele trata muito da questão de desordem relacionadas ou correlacionadas com a vida espiritual do povo, né? A igreja de Corinto, se fosse hoje aqui no Brasil, era justamente tida como uma igreja, digamos assim, avivada ou pentecostal, como queira você falar, entender, sabe? Seria tido como essa igreja. Mas ela era uma igreja que tinha muitos problemas espirituais, porque eles não estavam sabendo, não é? Não tinha aquela maturidade, aquele nível, sabe, de maturidade para saber, não é, manifestar aquilo que eles estavam recebendo, claro, da parte de Deus. Foi justamente quando Paulo entra, né, que ele diz assim, olha, se vocês vão profetizar, profetize um de cada vez, porque um profetiza antes de outro terminar, o outro já está profetizando, vira uma casa de mãe Joana, vira uma balbúrdia, uma confusão, uma coisa sem pé e sem cabeça, sabe? E isso ali, ele começou a ensinar o povo que não era assim, sabe? Que estava errado. Essa é a realidade. Hoje em dia nós temos grandes problemas. As pessoas não querem aprender, elas querem ensinar aquilo que não sabe, que não aprenderam, uma coisa sem pé, sem cabeça, sabe? As pessoas saem assoprando, jogando manto, jogando não sei o que sobre os outros, e recebo, porque não sei o que. Pessoal, eu vou ser claro aqui com vocês. Para a gente receber a unção tem um preço. Unção não se recebe simplesmente porque você foi para um congresso, porque você foi para não sei o que, uma conferência A, B, C. Não estou aqui, claro, desvalorizando. Não, senhor, porque eu vou
eu participo, não é? Mas isso não é tudo na sua vida espiritual, né? Tem pessoas que vão para esses lugares e voltam piores, porque elas buscam, né? Acham que encontraram, mas não encontraram, porque a unção ela está dentro de você e você está buscando ela fora de você, entendeu? Você está buscando naquele homem, naquele pregador, naquele fulano, ciclano, beltrano, sabe? A unção é dele, a unção não é sua. E aí o que acontece? Se você quiser ter, se eu quiser ter, tem que pagar o preço. Resumindo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então toda meninice, isso é manifestação, não é? Justamente do emocional do ser humano, todo desequilíbrio, enfim, tanta coisa que a gente vê, né? Isso são manifestações emocionais do ser humano, sabe? Pessoas que não se deixam e também não vão se deixar, porque eu acredito assim que na minha observância durante esses mais de 40 anos, eu acredito que 2 ou 3 pessoas foi que elas resolveram, não é, sair daquele estado de meninice para um estado de maturidade. Eu digo assim, não os que estão na mídia, mas eu estou me referindo a pessoas simples, né, no nosso meio, que, enfim, os outros não, os outros assumiram aquela linha, sabe, e ficam naquele moído e daquilo não sai, também não se desenvolve, não progride, sabe. É tipo assim, eu tinha uma pessoa bem próxima a minha, que ela tinha assim, ela dizia que tinha recebido um dom, né? Nesse dom, aí toda vez que a pessoa ia orar, ela ficava naquela Aí eu chamei aquela pessoa, né, meu ministério sempre foi ensinar. E eu disse, rapaz, tu tá vendo que isso aí não tá correto, tu tem que desenvolver esse dom, tu tem que se aperfeiçoar, tem que orar a Deus. Aí ele saiu de já tá com uns 30 anos que ele tá e disso não passa, e não vai passar, porque tudo é uma questão de mentalidade. O apóstolo Paulo disse assim, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, 12:2 foi: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Resumindo, para se experimentar a vontade de Deus, tem que passar aqui, ó, por uma metanoia, uma transformação, entendeu? Agora, se não passar, vai ficar nesse nível aí, rasteiro, e nunca vai se desenvolver. Vai sempre ser assim, ter essa atitude, esse tipo de comportamento, sabe? Por isso que é muito importante entender que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Ou seja, não precisa você estar com manifestações, né, que você mesmo sabe que aquilo ali não tem nada a ver com aquilo que diz a palavra, até porque a palavra não abona e não ensina e não mostra, não demonstra pessoas com esse tipo de características. E a igreja de Corinto passou por essa ministração e ela cresceu e amadureceu. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.